Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação de novas aulas, sempre que eu postar, tá bem? Nessa aula a gente vai para a parte 2 de importar e criar topografia a partir da instância CAD. Já estou aqui com o arquivo DM aula 28, tá aberto. Salvem como, arquivo, salvar como, projeto, na pasta de vocês, tá? Que vocês estão organizando aí. Então, DM aula 29. Em opções, aqui máximo de backup 1, visualização em miniatura, vista barra folha ativa. Lembrando que vocês podem escolher aqui o 3D, para deixar mostrando sempre o elemento em 3 dimensões. Clica aqui em OK. Salvar. Aqui, como eu já... Deixa eu ver se eu tenho alguma aula 29. Não. Eu vou salvar como DM aula 29. Deixem aberto aqui na vista terreno, tá? No navegador de projetos. No caso aqui já está em terreno. Eu quero agora desenhar 2 cortes, tá? A gente já vai começar a trabalhar agora com uma ferramenta nova. Peço que vocês façam 2 cortes. Onde que eu encontro eles? Pode vir aqui no navegador rápido, tá? Tem aqui corte logo acima. Vocês desenhem um corte longitudinal e um transversal, tá? Então esse sentido aqui, longitudinal, e aqui um no transversal, tá? Clico novamente no corte, ferramenta corte. Beleza? Agora, um cuidado para vocês, porque isso acontece muito, às vezes o corte some, o que acontece? São vários fatores, mas um deles, os mais frequentes, é quando você muda aqui em visualizações, no controle de visualizações, a escala, vamos supor que eu queira aqui 1:500. Aí os cortes sumiram, Aparentemente sumiram, mas na verdade eles não sumiram. É por conta de uma configuração da paleta de propriedades, tá ok? Então a gente vai configurar isso agora. Então coloquem aqui 1:50, 1:50 a escala, no controle de vistas, tá? Vou clicar aqui nos 2 cortes, beleza? Simultaneamente você pode pressionar o Ctrl. Aqui na paleta de propriedades, você tem aqui em gráficos, tá? Você tem a opção ocultar em escalas de resolução mais baixa do que, no caso aqui, mais baixa do que 1:100. Eu geralmente deixo logo 1:5000. Vai ter alguns casos que talvez você possa deixar esses ocultar. Quando você mudar aqui a escala embaixo, já ocultar automaticamente. Mas nesse caso específico, eu deixo para 1:5000 porque nos desenhos, a maioria das vezes, eu preciso desses cortes em 1:100, 1:50, 1:200, 1:500, se for uma planta de situação, dependendo do tamanho, tá? Então eu já deixo logo 5000 para evitar sumir os cortes, tá? Aí agora sim, se eu colocar aqui embaixo, no controle de vistas 1:500, os cortes permanecem, tá? Não somem, por conta dessa opção aqui, tá? Selecionando o corte aqui, você tem ocultar em escalas e em resolução mais baixa do que. Ok, deixei aqui na escala 1:500. Agora, eu vou renomear esses cortes, tá? Para facilitar encontrar. Aqui no navegador de projetos, eles já vão aparecer aqui embaixo, tá? Em cortes, tem corte 1 e corte 2. Nesse caso, eles são numerados de acordo com o que você vai desenhando. O corte 1, que foi o longitudinal, já vou renomear aqui. Corte longitudinal. Só observem, tá, pessoal, se realmente é o corte que está aqui no desenho, tá? Não se confunda aí a respeito disso. Desenhou o corte, se quiserem, podem até desenhar o primeiro corte, depois vem aqui e renomeie, tá? Mas caso vocês se percam, pode ser que aconteça de marcar e não saber se é o 1 ou o 2, então você pode clicar com o botão direito aqui em cima
E aí vocês têm uma propriedade, uma opção, perdão, que é encontrar vistas que referenciam. Pronto. Aí ele vai entrar aqui, ó, nas vistas, na verdade, em plantas, é onde aparece esse corte, tá? Então tá aqui, ó. Se isso aqui esse daqui tá o corte 2. Se esse aqui é o corte 2, tá? Que é a vista que está aberta, significa que o outro corte é o corte longitudinal. Até se eu clicar aqui, que é o corte ele já aceita, tá? Você clicar na própria setinha do corte, se eu clicar aqui, aí ele vai para o corte longitudinal. Consequentemente, o que fica na vista, tá? É ao contrário. Quando eu estou aqui marcado, está negrito no navegador de projeto, está em negrito. Então significa que o outro corte, o que está aparecendo aqui, é o corte 2. Então é ao contrário uma coisa da outra, tá? Cuidado. Vamos aqui renovar a corte 2, tá? Então, corte transversal, beleza. Só para a gente conversar melhor aqui quando for trabalhando com esses cortes, tá ok? Para dar uma confirmada, vem aqui no terreno, clica aqui no longitudinal, que é esse vertical, né? Duas vezes, tá marcado lá escurinho aqui no navegador de projeto, então é o corte certo. Assim como eu clicando duas vezes aqui na própria área de desenho no símbolo do corte, venho pro corte transversal. Ou seja, ou você vai pelo navegador de projetos ou pela setinha do próprio corte, tá? Então aqui já está ok. Agora eu quero que vocês verifiquem a altura da topografia, porque vem de lá, né, do SketchUp, depois passei para o AutoCAD e aí importei esse CAD para cá, né? E aí o que acontece? Isso aqui vai ser o seguinte. Tá aqui, tá? Essas linhas marrons aqui, um tom de marrom, é a sua linha as linhas de nível, tá? A cada 1 metro. Aqui está um desenho, né? O calonguinha, que a gente chama aqui do SketchUp, o elemento em 2D, que veio de lá. O que acontece? Ele geralmente está no ponto 0, tá? No 0 assim do terreno. Mas aí você pode perguntar, Daniel, mas e se os cortes, os níveis lá estão em relação ao nível do mar? E aqui tem, como é que eu vou saber diferenciar isso? Porque às vezes esse nível está lá em cima, está aqui embaixo. Pessoal, para a questão didática, eu vou deixar, considerando aqui o ponto 0 do bonequinho aqui, que é o eixo o centro do terreno, tá? Vou aqui no terreno. Ele está aqui, o bonequinho ele estaria aqui nesse cruzamento, digamos assim, tá? No meio do terreno. Então, vou aqui no longitudinal. Digamos que esse aqui é o ponto 0, tá? Se por acaso você vai trabalhar e quer colocar isso em relação ao nível do mar, aí você pode ir no Google Earth, vir aqui, ó, abrindo aqui o Google Earth, vocês vão ver que ele está aqui, se eu passar a mãozinha aqui no próximo do pino, ele vai estar numa cota, observem do lado direito aqui embaixo, ó, perto do nome Google Earth, que vai aparecer esses metros, ele vai alternando assim que eu passo a mão em determinada localização. Então eu vou passar aqui perto do pino amarelo, ó, veja, 917 metros é a altitude que está aqui, tá? Mas eu não vou tratar isso agora porque pode ser que confunda muito para vocês. Então por questão didática eu vou deixar assim mesmo, tá? Como a origem que já vem, que o bonequinho estaria no ponto 0, significa que é como se fosse aí o nível da rua, digamos assim. Aí depois vem calçada, que é o meio fio ali, aí depois a altura do terreno e aí vai, tá? Então por questões didáticas eu vou deixar assim mesmo. A escala aqui, estou com a vista do corte longitudinal aberta, eu vou deixar 1 para 50. Vou abrir aqui o corte transversal também, vou deixar 1 para 50, tá? Só deixei no terreno, essa aqui maior, só porque o terreno é grande, aí tem a localização aí para a gente enxergar melhor essas setas aqui do corte. Porque se eu colocar aqui 1 para 10, por exemplo, ela quase some, né? Colocar 1 para 100, aí vai aparecendo um pedacinho e aí vai. No caso é uma das grandes vantagens aqui também do Revit, que vou deixar 1 para 500, que é se ajustar de acordo com a escala. Tá? Isso funciona para cota, para as anotações, para uma série de coisas, tá?
Então, eu vi ali as alturas dos níveis, né? Já renomeei esses cortes, tá ok? Agora, eu vou entrar aqui na planta 3D, perdão, na vista 3D aqui através do acesso rápido aqui em cima. E aí eu vou aqui na guia Massa e Terreno. Superfície aqui no painel Modela Terreno tem superfície topográfica, tá? Aqui lembra das opções, aqui em ferramentas você tem aqui criar, selecionar a instância da importação, que é o que a gente vai fazer agora, que a gente trouxe isso do lado do CAD. Vou clicar nela. Observem que ela vai reconhecer os layers, né, que já vem lá do programa. No caso, quando eu fiz lá no SketchUp também, eu já identifiquei alguns layers, que é no caso da rua, quadra, pavimentação dos blocos intertravados, canteiro, calçadas. Eu identifico lá porque facilita aqui. Às vezes eu quero só desenhar a rua, só desenhar as calçadas, aí eu posso ir congelando esses layers. Mas no caso específico, como eu quero criar a topografia, eu vou aqui marcar, verificar nenhum para tirar e vou marcar só topografia. Vou dar OK. Só para ele captar exatamente a topografia, tá ok? E aí eu venho aqui em concluir superfície, essa setinha verde aqui, tá ok? Beleza, o terreno já foi desenhado, tá? Agora talvez não pareça aí, mas se você colocar aqui no cubinho aqui frontal, clicar aqui, ó, já dá uma inclinação, a gente já vai perceber isso melhor daqui a pouquinho. Com Shift eu posso ir girando, tá? Para fazer essa checagem, digamos assim. Agora que eu já criei esse terreno, no 3D, geralmente aqui eu oculto, tá? Esse CAD. Mas no caso, tem várias formas de ocultar. Nesse caso aqui a gente vem, várias não, geralmente são 3. Aqui eu venho em VG, categorias de importação aqui na guia. Daí eu clico aqui no botão todos para ele marcar todos aqui. Quando eu clico em qualquer quadrinho ele desmarca. Aí eu aperto nenhum, sai todo mundo. E aí eu deixo marcado só importações nas famílias. Porque às vezes a gente importa alguma coisa do AutoCAD que a gente precisa. E aí essa importação aqui eu deixo marcado. Tá ok? Aplicar. Ok. Porque aí assim, aí livra um pouco mais nosso desenho, tá? Facilita mais a leitura. Tá ok? Agora, eu vou editar essa topografia aqui, por quê? Porque aquele calunguinha lá, aquele desenho que vem do SketchUp, ele acaba fazendo uma elevação aqui no terreno, porque ele vem com o mesmo layer da topografia, tá? Então, se isso acontecer, eu clico na superfície topográfica, tá ok? E aí, cuidado também, pessoal, aqui no controle de seleção, se tiver marcado às vezes plano, em algum momento você não consegue captar, aqui só capta porque às vezes ele pega ali o calunguinha que está mais elevado, mas dependendo se tiver superfície plana ele não capta, então você deixa aqui desmarcado, tá? Cliquei no terreno, eu venho aqui logo acima em editar superfície topográfica. Quando eu entro aqui, aí esse bonequinho ele está aqui, tá? Ó, ele está bem próximo aqui do eixo desse meio aqui, ó, esses pontinhos que sobem aqui, dá para perceber fácil. Seleciono aqui, deleto, tá? Só para não entender que isso aqui é um pico ou uma ponta aqui que sobe e tal. Vou finalizar, tá? Beleza? Feito isso, no Revit, ele vem com terreno, mas ele vem como se fosse uma capa. Ele fica todo, como se fosse plano aqui, fica um pouco ruim de observar essa topografia. Então o que eu faço? Eu venho aqui na paleta de propriedades, em extensões, tem aqui caixa de recorte, você marca, tá? Vai aparecer essa caixa aqui, ó, de recorte. E aí tem esses grips, tá? Para arrastar. Eu venho aqui para a vista topo, superior no caso. E aí eu arrasto mais ou menos esse tamanho que tá aqui, tá? Vocês podem acompanhar aí, ó. Só para entrar um pouco no terreno, não precisa ser muita coisa. Tirando as imperfeições. E venho até aqui. Pronto. Agora eu venho aqui no próximo do cubinho, na casinha, tá? Que é para aparecer na vista. Aí sim, aí já dá uma
um corpo no terreno, né? E aí você percebe aqui que essa parte está mais baixa, lá já sobe um pouco mais. E aí vai. Aqui, por exemplo, ó, esse trecho aqui é o mais baixo. Esse terreno ele vem caindo assim na diagonal. Beleza? Então fica melhor. E a casca ainda continua, tá? Mas nessa vista aqui 3D, que geralmente a gente organiza, você já vai ver esse desenho com uma forma mais interessante aqui do terreno, tirando as imperfeições. Até porque às vezes a gente não trabalha no terreno inteiro, tá? Ok. Agora, essa caixa de recorte, necessariamente eu não preciso mais ficar vendo ela, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar nela e com o botão direito do mouse eu vou vir aqui ocultar na vista elemento. Cuidado, tá, pessoal, que isso aqui não é VG, é ocultar através do mouse, o elemento. Então, para ver novamente essa caixa de recorte, você pode vir aqui no controle de vista abaixo e revelar elementos ocultos. Aí ela vai aparecer aqui um tom rosado, né, nas arestas. E aí você consegue marcar essa caixa. Marcando ela, você pode vir aqui acima, desocultar elemento, ou clicar com o botão do mouse e em ocultar na vista elemento, exibir na vista elemento, você exibiu o elemento. Aí quando eu marco de novo a lâmpadazinha para fechar, ele volta novamente. Então eu não quero ver, clico, o botão direito, ocultar na vista elementos. Tá ok? Porque às vezes no desenho, para observar, eu clico aqui, estou observando. Sempre que eu giro também o desenho, pessoal, clica no desenho aqui que ele gira em torno do elemento selecionado. Então eu não quero ver essa caixa, então, enfim, aí eu oculto ela para não dificultar aí a visualização do terreno, tá? Aí para ficar mais interessante que o terreno, eu vou aplicar um gramado em tudo isso, tá? É como se fosse a vegetação mesmo aí de todo o terreno. Então clico no terreno aqui, na paleta de propriedades eu tenho aqui material, por categoria aqui tem esses 3 pontinhos, eu entrei no material, e aí aqui em pesquisa vocês podem digitar aqui grama, tá? Se não aparecer lá em cima, talvez apareça aqui embaixo. Aí vocês vão clicar aí nessa setinha aqui, adicionar material ao documento, ele vai subir, e aí aqui em gráficos e sombreamento você pode deixar utilizar a aparência de renderização, tá? Vou dar um aplicar, ok. Agora tem uma pegadinha, tá? Quando você faz isso, que o material não está lá em cima da paleta, ele ainda conserva o material, ele não aplica aqui. Aí você tem que clicar de novo no terreno, clicar aqui nas 3 pontinhos, e aí sim, venho aqui, pesquiso grama novamente. Aí ele já apareceu aqui em cima, tá? Aí se eu clicar aqui, deu ok, aí beleza, ele já vai vir aqui a graminha certinho. Tá bem? Então cuidado aí com essa pegadinha, porque às vezes você vai aplicar lá, olha, eu apliquei, professor, mas aí não veio aqui, não tá. Então pode ser que isso aconteça. Você aplica, volta lá, clica no terreno, volta lá novamente e aplica. Porque às vezes o material não subiu para a paleta, tá? Beleza. Agora, uma questão, vou entrar aqui no corte, pode ser o corte longitudinal no navegador de projetos. E observe que nas normas, o que pede? Que o terreno ao ser cortado, você tenha aqui a representação da terra, né? Para ficar mais evidente. Então, onde que eu configuro isso? Eu venho aqui em massa e terreno, tem o painel modelar terreno, tem essa setinha bem timidazinha aqui, que você clica nela, e aí vem aqui, tá? Já vou aproveitar para configurar aqui a distância dos níveis, distância exata das linhas de níveis, tá? Vou estar aqui 5 metros, aqui em intervalos de exibir curva nível, eu vou deixar com 3. Em curvas adicionais, incrementos aqui eu vou deixar com 50 centímetros, porque às vezes o terreno é muito plano, não dá para ver as linhas de nível, tá? Material em corte é o terra, aí eu tenho esses 3 pontinhos aqui do lado, tá? Já está aqui marcado, eu venho aqui no plano de corte, no primeiro plano, padrão nenhum, clico, e aí se eu não achar a terra aqui, eu digito e pesquiso aqui, acho o material da Ashfura terra, ok. Dou um aplicar, ok. Outro detalhe, esse terreno, ele vem lá do menos, às vezes ele vem lá do menos 17, está lá embaixo tal.
Então, cuidado. Vou dar um aplicar aí, ok? Só para vocês perceberem isso. Às vezes o terreno está lá embaixo, né? Porque o nível é negativo. Aí, para essa achura descer mais, o que você faz? Volta aqui novamente, modelar terreno, né? Massa terreno, modelar terreno no painel. Aí tem aqui essa setinha. Vocês podem deixar aqui menos, por exemplo, menos 20. Vai. Porque às vezes o terreno é bem declive. Aí você vê que a achura já aumentou, vai até lá embaixo. Então, conforme o seu terreno, tá ok? Beleza, já vem a representaçãozinha aqui da terra, de onde está cortando o terreno. Então tomem cuidado aí com essas achuras, com essa aplicação de material, essas pegadinhas que às vezes acontecem, tá bem? Aqui se eu vir no corte transversal no navegador de projetos já tá? Já vejo aqui a inclinação do terreno, bem bacana, né, pessoal? Já dá a cara assim que você está trabalhando, já vê muita informação importante, se o terreno vai cair lá, onde que eu vou ter aterro, onde que possivelmente eu vou ter escada ou rampa, né, se estiver trabalhando com grande escala, onde que é, né, às vezes eu estou desenhando aqui algo que eu vou captar água da chuva, onde que é o local mais baixo, se tiver uma questão de onde que vai molhar menos no terreno, então eu posso ver tudo isso já nesse projeto aqui, com a importação do terreno. Aqui também na planta aqui do terreno, eu vou aqui em VG, tá? Categoria de importação, eu vou marcar todos aqui, clico, tiro todos da seleção, nenhum, e marco só importação para tirar, beleza? Aqui na controle estilo visual, linha oculta eu deixo em cores consistentes, só para a gente ver o terreno com mais clareza, tudo bem? Bem bacana, né, pessoal? Aqui também da mesma forma, se eu quiser cortar o terreno aqui, é só ativar a lâmpada aqui embaixo, ó, que aqui no caso não é caixa de recorte, tá? Aqui é controle da vista. Eu posso ativar a lâmpada, venho aqui, puxo, ó, vou alinhando. Lembrando que essa caixa aqui, não recortar, ela está ativada. Então por isso que não aparece o que está sendo cortado, né? Beleza? E aí eu posso ou não deixar essa borda aqui, que é ocultar a região de recorte. Nesse caso vou ocultar. Porque aí já fica mais fácil a leitura, fica bem organizadinho, fica retinho aqui. E aí o terreno já está desenhado, pronto para já vir o platô, as paredes, enfim, aí o desenho já vai acontecendo. Bem bacana, né, pessoal? Salvem aí o arquivo de vocês, tá bem? Vou deixar aqui o meu na vista 3D. Vou clicar aqui acima em fechar janelas inativas, tá? Porque eu já estou na 3D. Clico aqui na casinha para centralizar o meu desenho. Salvar, beleza? Salvem de vocês também. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.